Dia Santo. Santo dia. Que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Nós estamos dando sequência à formação sobre os dogmas. Afinal de contas, precisamos dessas setas, precisamos dessas luzes, precisamos desses indicadores para caminharmos no caminho certo da nossa igreja santa, católica, apostólica e romana. Não desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Daí a importância de conhecermos bem os dogmas. Outro ponto importante: dogmas da Igreja Católica. Dogmas da Igreja Católica, eles não surgiram do nada, né? Afinal de contas, você não vai pensar que o dogma veio de nada, ou então que o dogma caiu do céu. Nem também você vai ficar pensando, o dogma foi um dia que o Papa estava muito inspirado, e ele estava tão inspirado que naquele dia ele proclamou vários dogmas. Não pensa nisso não. Nem também que o concílio nesse dia também estava pegando fogo e naquele concílio se revelaram vários dogmas. As coisas não funcionam bem assim. Os dogmas são frutos da revelação de Deus. Dogma é revelação de Deus. Nem todos os dogmas estão claros, explicitamente explicados na Sagrada Escritura. Nem também estão explícitos na tradição da igreja, nos documentos da igreja. É todo um processo. A Sagrada Tradição vem estudando, nos dando elementos para que esses dogmas se revelem, para que a revelação se faça no meio de nós. Um exemplo, por exemplo, aqui, a Santíssima Trindade. Embora a Escritura nos mostre que nós temos um Deus uno e trino, a Sagrada Escritura não tece detalhes sobre a Santíssima Trindade, sobre o nosso Deus trinitário, mas os estudos vai se revelando à luz de Deus e passa a ser um dogma. Então, para que um dogma seja considerado uma verdade de fé, essa proposta de fé, ela atravessa etapas que às vezes são longas e demoradas, mas são bem definidas, né? E então o dogma vai se desenvolvendo até ele ser proclamado pela igreja e difundido para todos os fiéis, né? Então o dogma, que ele já está contido na revelação, que a gente já viu, com o auxílio das escrituras, da tradição, ele, se não está ainda totalmente bem desenvolvido, pode gerar dúvida no fiel. O fiel, ele pode ainda estar inquieto, não acolher aquele dogma de uma maneira bem forte, bem particular. Até no próprio clero, muitas vezes, alguns sacerdotes têm dificuldade no acolher um dogma. Enquanto hipótese, ainda ele está uma proposta, ele pode ainda ser contestado. Depois de promulgado, não. Mas normalmente os teólogos, as igrejas locais, os estudiosos, eles estão ali discutindo essas teses, que é lícito que todos tenham seu entendimento. Mas uma vez proclamado, devemos pedir a Deus para que essa verdade revelada se torne verdade no nosso coração. Então, Mara, de quem é essa responsabilidade de analisar, de avaliar, de discutir essas propostas que serão futuros dogmas ou não? Essa responsabilidade cabe à nossa mãe igreja, tá certo? É a igreja que vai ter que estudar, é a igreja que vai ter que organizar, não é? A igreja que vai ter que investigar os fundamentos que são dados para essas possíveis hipóteses. Lógico, existe uma ideia, aquela ideia não significa que vai ser acolhida pela igreja imediatamente. Vai ser passado por estudos, vai ser passado todo um processo até que venha a ser acolhida, até que venha a ser desenvolvido. Veja só, essas hipóteses, elas vão ser estudadas, tá certo? Então, digamos que a igreja, a Santa Sé, vai determinar, vai decretar
quem são os teólogos que vão averiguar aquelas hipóteses. E esses teólogos tanto podem ser teólogos religiosos como os leigos, não apenas os sacerdotes que vão fazer parte dessa comissão, não. Mas tem que ser decretado pela Santa Sé. Lógico, o que a Santa Sé vai fazer? Ela vai ver que aquela hipótese está, primeiro, embasada, tá certo, na revelação. O que seria essa revelação? Como você mesmo falou, César, Sagrada Escritura e tradição. Então, tá embasado? Aí vai cada vez mais apurando. Veja, quando é lançada uma hipótese, uma tese, ainda não é obrigada aos fiéis a acolherem. E também não é proibido que se clame por aquilo ou que se divulgue aquilo, porque está em estudo, tá certo? Mas essa hipótese, quando é averiguado a isso, vai ser visto também que não está contrário àquilo que a igreja local fala ou aquilo que a igreja universal propaga. Se você tem possibilidades de ir à frente, você passa agora de tese, não é? De hipótese de fé, passa a ser uma verdade próxima de fé. Tá certo? Verdade próxima da fé. Por quê? Porque assim, ó, tem a hipótese, tem a verdade próxima de fé, depois vai ter a verdade de fé para chegar a um dogma. Nem toda verdade de fé é um dogma, mas todo dogma é uma verdade de fé. Então, nessa parte da hipótese, a igreja pode dizer assim, não tem nada a ver, não tem fundamentos e simplesmente essa hipótese nem chegar a ser uma verdade próxima de fé. O estatuto disso aí pode parar aí. Pode estagnar aí. Mas quando é uma verdade próxima de fé, então a igreja de certa forma vai decretar que está sendo acolhido, que está correndo esse processo. E quando esse processo precisa ainda ser mais aprofundado, mas verifica-se que tem fundamento, que está dentro daquilo que o magistério coloca, que tem outros concílios que já deram, de certa maneira, alguma brecha para aquilo, já exortaram um pouco daquilo, então essa verdade passa agora a ser uma verdade de fé. Quanto à verdade de fé, não necessariamente quando eu não acredito, eu vou ser excomungado, porque a verdade de fé me dá liberdade para eu acolher ou não, apesar de ser pecado, porque é uma verdade que a igreja já coloca como uma verdade de fé, tá certo? Mas aí essa verdade de fé é mais apurada e verifica-se que é necessário passar para um concílio. Veja, essas instâncias anteriores, antes da verdade de fé, estavam acontecendo no magistério. Quando vai ser decretado um dogma de fé, normalmente aí se é convocado um concílio, que vai ser algo mais abrangente. E quando é decretado um dogma de fé, aí não pode ser mais mudado, entende? Veja só, quando era uma verdade próxima de fé, as pessoas ainda iam fazendo seus ajustes, ainda iam vendo quais eram as palavras mais apropriadas. A partir do meu irmão, que se torna dogma, aquela verdade é imutável. Você não tem mais o que consertar nela, você não tem mais o que reparar, porque é aquela verdade. Jogando lá na frente para o que vamos falar sobre os dogmas marianos e puxando para o que está se falando agora, a gente pode colocar aqui com um exemplo que, por exemplo, a Virgem Maria, como mãe da igreja, como medianeira de todas as graças, como corredentora, é um caminho de verdade, mas não foi proclamado como dogma. E como advogada também. E como advogada, né? Então ela não foi proclamado que Nossa Senhora é a medianeira de todas as graças, que ela é corredentora. Não foi proclamado isso. Isso não é um dogma, embora esteja num processo bem avançado. Mas de uma verdade de fé. Por que bem avançado? Porque, por exemplo, nós temos papas que se reportaram à Virgem Maria como corredentora. Então você veja que agora não são apenas pessoas que estão levantando hipóteses. Nós temos pessoas capacitadas, teólogos e papas que falaram que era corredentora, que ela é advogada. Mas aí você pode dizer, mas por que ainda não foi definido como dogma, não é? É porque existe tanta, às vezes, um pouco de dificuldade pela questão do ecumenismo. O ecumenismo, né? Então, como é que vai ser decretado isso? Vai ser estabelecido uma sentença. Quanto mais se detalha um dogma, é como se fosse uma chave com alguns dentinhos na chave. Cada vez aquela chave fica mais específica. Então, quanto mais dogmas, para entrar na chave da fechadura da Igreja Católica, se torna cada vez mais específico aquela situação. Né? E o ecumenismo, ele está tentando nos deixar mais uniformes,
menos específicos. Mas eu quis remeter a isso só para vocês entenderem que existem coisas que são boas verdades, mas que ainda não são revelados como dogma. Então, se eu não acredito na corredenção, não se preocupe, você não vai ser excomungado. Não é um pecado Agora, nenhum. a partir do momento que isso foi estabelecido um dogma, aí essas verdades são verdades eternas, e a igreja só vai decretar, meu irmão, se isso for seguro para você e para toda a humanidade. Então, certamente vai acontecer. Então, quando é decretado um dogma, tem uma bula, tá certo? E vai haver um selo, vai ser promulgado e vai ser proposto aquelas verdades. Então, a igreja, ela sempre tenta organizar a cabeça do fiel para que a gente possa compreender melhor como se dar isso. Por exemplo, sistematizou alguns dogmas católicos agrupando em categorias. Um exemplo, existem os dogmas em várias categorias. A categoria dogmas sobre Deus, dogmas sobre Jesus Cristo, dogmas sobre a criação do mundo, dogmas sobre o ser humano, os dogmas marianos, que é a Imaculada Conceição, Mãe de Deus, Virgem Perpétua e Assunta ao Céu, os dogmas sobre o Papa, os dogmas sobre a Igreja, os dogmas sobre os sacramentos, os dogmas escatológicos sobre as últimas realidades de céu, inferno. A Igreja também, ela coloca para a compreensão do dogma um paralelo com o credo niceno-constantinopolitano. Esse paralelo com o credo é extremamente importante, porque na nossa profissão de fé do credo, vários dogmas estão sendo proclamados na recitação do credo niceno-constantinopolitano. Por exemplo, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Eu estou falando aí que o dogma que Deus existe, que Deus é objeto de fé, que Deus é único, que Deus é eterno. Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Tudo que existe foi criado por Deus a partir do nada, um dogma. Caráter temporal do mundo, conservação do mundo, são dogmas. Cristo é um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de um Deus verdadeiro, gerado. Jesus Cristo ainda, que homem é filho natural de Deus, outro dogma. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e filho de Deus por essência. Jesus possui duas naturezas que não se transformam nem se misturam. Cada uma destas naturezas possui uma vontade física e uma própria operação física. Veja só que o credo e os dogmas vão caminhando paralelo. E por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus. Os dogmas que o homem é formado por um corpo material e uma alma espiritual. Que o pecado de Adão propaga a todos os seus descendentes por geração, não por imitação. Que o homem caído não pode redimir-se por si próprio. Veja, o credo nos ajudando. E agora, se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. E aí vem o dogma da Imaculada Conceição, Maria Mãe de Deus, a Assunção de Maria, a Virgindade Perpétua. Então veja só, tudo vai se cruzando, tudo vai se casando. Então isso é uma coisa bem interessante. Então, Mara, os dogmas eles foram definidos nos concílios, como você já colocou. Então, o que seriam esses concílios? Concílios ecumênicos, como se dar isso? Na verdade, até existe dogmas que não foram definidos em concílio. A maior parte, sim, tá certo? O que seria esse concílio ecumênico? Vamos entender. Esse ecumênico quer dizer em toda a terra, onde houver vida, onde tiver habitantes. Então, o que acontece? Quando existe esse concílio, essa convocação, vai ser convocado justamente os bispos de todos os lugares, de todos os cantos e recantos. Lógico, talvez não sejam todos os bispos, mas que todos os lugares estejam com seus bispos representados.
Você entende? Então vai ser uma assembleia que vai se reunir justamente com o bispo de Roma. Pode até não estar todos os bispos, mas o bispo de Roma se faz extremamente importante. Essa assembleia, esse concílio, é um evento que é convocado pelo Papa. Eu não posso ser, por exemplo, o bispo do Brasil que vai convocar um concílio. Não. É algo que é convocado pelo Papa, tá certo? O Papa pode até não estar presente em alguma reunião conciliar, desde que seja ele a determinar aquela pessoa que vai o substituir ou que vai estar em seu lugar. Mas normalmente ele se faz presente. Se estiver havendo um concílio e se for visto que aquelas teses que estavam sendo colocadas não têm fundamento, então o concílio também pode ser suspenso. Quem vai suspender o concílio vai ser também o Papa. Dissolver o concílio é o Papa. Quem vai definir ou aprovar como um dogma também vai ser uma questão que vai ser feita pelo Papa, lógico. Aí vocês podem dizer assim, mas o Papa é só quem fala? Não. Dentro desse concílio vai ser expostos as suas hipóteses, vão ser feitas avaliações, vai haver debates e vai haver também votações para ver se aquilo é ou não. Logicamente, a palavra final é a palavra do Santo Papa. Quando vai se dizer também concílio, o que acontece? Veja só, a igreja é uma igreja una, católica, apostólica, romana. Nós vamos viver em torno da unidade. Então, se o Papa percebe se em algum lugar está havendo divergências, se está havendo divisões, não é? Então ele vai chamar aquelas pessoas para quê? Para que se chegue a uma determinada verdade. Então, concílio quer dizer o quê? Eu vou fazer uma reconciliação das pessoas, para que não exista mais divisão, para que não exista mais briga. A igreja vai determinar aquilo que é verdade e acabou. Vão estar todos reconciliados. Até porque, como o dogma vem de correntes de entendimento, sempre vai existir divergências no caminho do dogma, né? Até afunilar, até chegar no ponto. É, né? aquele processo que a gente estava falando. Verdades próximas de fé, verdades de fé e chegar a esse dogma. Então você pode dizer assim, mas qual a finalidade de um concílio? Meu irmão, a igreja quer esclarecer aquilo que seja verdade. Então muitas vezes o que ela vem esclarecer está ligado a partes, ou digamos assim, a assuntos morais, assuntos de fé, não é? Assunto dogmático, assunto pastoral e logicamente sobre a vida da igreja. Quando é convocado um concílio é porque está havendo extrema divisão, extrema dúvida sobre aquilo que está sendo colocado. Foi muito interessante que uma vez perguntaram ao Papa João XXIII, o senhor, santidade, sabe o que significa um concílio? Não é? E ele, com toda a humildade do mundo, ele respondeu, não sei muito não, eu só sei que o que eu sinto é algo que é chamado pelo Espírito Santo. Então ele entendeu tudo o que é concílio. Um concílio, você pode dizer, é a união de bispos com o Papa, sim, mas com a forte presença do Espírito Santo. O Espírito Santo vem assistir aquela reunião. Não é verdade, quando um ou mais estão reunidos, Deus não se faz presente? Imagina a igreja clamando por esse Espírito Santo para que algo possa ser definido. Então, quando é definido, quando o concílio existe e vai ser apresentado um dogma, então aquela proposta é uma proposta que se faz definitivamente e obriga a todos. A questão do concílio, gente, é bem interessante. Teve concílios que duraram meses, teve concílios que duraram anos, teve concílios que duraram séculos. Então, se você pensa assim, nossa, o concílio durou século, então qual foi o Papa? Não, foram vários papas. Por exemplo, estava no governo de um Papa, aquele Papa morreu em meio do concílio. O concílio para, tá certo? Assume o novo Papa e o concílio vai ser... como é que eu posso As reuniões continuam. Então é assim que vão acontecer os concílios. E a gente tem que sempre entender, os concílios de um tempo, houveram mais ou menos 3 concílios que não eram os papas que estavam na frente, eram os imperadores. Mas depois do primeiro concílio do Vaticano I, aí passou a ser governado, orientado pelos papas. Essas são as histórias dos concílios. Então, falando de dogmas, falando de concílios, o concílio deliberou os dogmas a respeito da Santíssima Virgem Maria. E vocês que estão nos ouvindo, vamos lá. Imaculada Conceição, Mãe de Deus, Virgem Perpétua e Assunta ao Céu.
Então, Mara, a Mãe de Deus é considerada a Imaculada Conceição? Qual o papel, então, da Santíssima Virgem Maria no plano de Deus? Veja só, é um papel de alta relevância. Por quê? Porque o próprio Deus quis se encarnar, tá certo? A gente vai ver lá na frente que ela é Mãe de Deus. Mas ela é Mãe de Deus e ela foi escolhida, ela foi de uma forma predestinada para ser Mãe de Deus, mas era necessário uma capacitação para ela. Afinal de contas, o médico não é médico se não tiver feito medicina, porque senão ele não vai ter condições de acolher, de cuidar de ninguém. Então, para essa tarefa, digamos assim, para essa missão que a Virgem Maria teve de ser Mãe de Deus, então ela vai ser aquela escolhida também, firmada e formada para ser a Imaculada Conceição. E algumas pessoas podem dizer assim, mas Imaculada Conceição significa não ter pecado. E eu normalmente digo, muito mais do que não ter pecado. A Virgem Maria é considerada cheia da graça. Por ela ser cheia da graça, ela não pecou, não é o contrário, entende? Então, ser Imaculada Conceição não é apenas ausência de pecado, mas é permanência e assistência de Deus, do Espírito Santo. Veja, toda a humanidade vai ser redimida por Jesus. Isso é claro, pelos méritos de Cristo, toda a humanidade vai ser redimida. Mas a Virgem Maria foi de uma forma espetacular, e eu posso dizer foi de uma forma singular, porque apenas Nossa Senhora, a menina de Nazaré, ela foi redimida de uma forma preservativa, ou seja, ela foi preservada de todo o pecado, enquanto que o resto de nós, o resto da humanidade, foi preservada? Não, mas fomos libertados do pecado, ou seja, nós nascemos com a marca do pecado original, tá certo? E através do nosso santo batismo, nós fomos lavados, nós fomos purificados e recebemos a graça santificante. E aí a gente pode dizer de uma forma libertada, mas a Virgem Maria não. Então esse foi um dogma, tá certo? E esse dogma, para você ver, não foi decretado no concílio. Por quê? Porque para um dogma ser vivenciado, decretado, a gente vai ver toda uma história. Então, esse dogma foi decretado em 1854, tudo bem? Mas na história já se fala que Nossa Senhora é Imaculada Conceição desde 783. Então, no concílio que teve, um concílio de Nicéia, já se falava, tá certo, de Nossa Senhora como a Imaculada. Como é que dizia isso? Ia dizer assim, que foi justamente quando estava sendo defendida a questão dos íconos. Então dizia o concílio que tanto as imagens de Jesus Cristo seriam, como é que se diz, poderiam estar nas igrejas, nos altares, como da Imaculada Conceição. Mesmo que nesse momento o dogma ainda não fosse definido, mas já se falava nela. Então, não foi necessário fazer um outro concílio para decretar a Imaculada Conceição, porque era algo que já se vinha se dizendo. Apenas se colocou como dogma para ficar definido, para que não houvesse dúvidas. Uma confirmação, uma ratificação daquele que seria o concílio. No Concílio de Trento também vai falar sobre a Virgem Maria, a criatura sem pecado, ou seja, a Imaculada Conceição. O próprio magistério da igreja também vai se colocar que a redenção da Virgem Maria é de um modo sublime e diferente de todas as outras. E nas Sagradas Escrituras, meus amados, nós temos aquela passagem de Gênesis que vai dizer que a serpente pisará a cabeça? Não, a mulher pisará a cabeça da serpente. Por que vai dizer isso? Ela só tem capacidade de pisar na cabeça porque ela nunca teve mácula, porque ela nunca teve pacto com Satanás. Nossa Senhora é isenta de todo o pecado. E aí a gente vai ter esse reforço da Imaculada Conceição. Então é isso. Então a Imaculada Conceição, quantas devoções existem sobre a Imaculada Conceição? Ela que foi preservada de todo o pecado. Mas veja só, Maria Santíssima, a Imaculada Conceição, gerou Jesus segundo a natureza humana. Mas o homem que nasce da Santíssima Virgem Maria, ele não tem apenas a natureza humana, ele também tem a natureza divina que a sustenta, ou seja, o Verbo. Uma vez que o Filho de Maria é propriamente o Verbo de Deus que se faz carne, que se faz humana, e o Verbo é Deus, então Maria Santíssima é verdadeiramente mãe do Verbo de Deus, mãe de Deus, sendo Cristo verdadeiro Deus
verdadeiro homem. Né? Então, lá no Concílio de Éfeso, coloca que, com efeito, não nasceu antes da Santíssima Virgem Maria um homem qualquer, sob o qual depois desceria o verbo. Então, no primeiro nasce o homem, depois desce o verbo. Não, mas se diz que o verbo unido ao próprio filho, no útero materno, assumiu um nascimento carnal, apropriando-se o nascimento de sua própria carne. Por isso os santos padres não duvidaram chamar a Santa Virgem de Deípara. Deípara, dei Deus para, pariu. Deípara, aquela que pariu Deus, a Theotokos. Né? Isso aí está lá no parágrafo 251. Se alguém não confessar que o Emanuel é Deus no sentido verdadeiro e que, portanto, a Santíssima Virgem é Deípara, é a Theotokos, pois gerou a carne do verbo, que é Deus, e veio a ser carne, então, quem não proclamar que a Virgem Maria é a Mãe de Deus, seja anátema, seja excluído, seja excomungado, seja separado da Santa Igreja Católica. Então, Mara, que concílios podemos também comprovar a verdade sobre Maria como Mãe de Deus? Olha, como eu estava dizendo, um concílio tanto pode dar reforço ao outro, tá certo? Mas no caso da Mãe de Deus, a gente vai ver que existiram concílios depois do concílio de Éfeso que veio fortificar, que veio fortalecer, que veio até, digamos assim, esclarecer mais ainda. Tudo bem? Então é importante também fazer essa colocação. É interessante, veja, esse concílio de Éfeso, o que aconteceu? Houve um homem chamado Nestório, que era um bispo, tá certo? E ele tinha uma tese, ele tinha uma hipótese. E a hipótese dele era que Jesus Cristo não era Deus. Então você veja que Nestório foi aquele que mais se colocou como impedimento para que fosse decretado o dogma da maternidade divina. Por quê? Se ele não considerava que Cristo era Deus, como é que ia considerar a Virgem Maria como mãe de Deus? Então o que ele colocava? Ele colocava que a Virgem Maria era apenas mãe de Cristo, Cristotocos, e não Theotokos, que se vai ser justamente a mãe de Deus. Então, um concílio tanto serve para decretar aquilo que é verdade, mas também serve para denunciar aquilo que é mentira. Então, nesse concílio, tá certo? Nestório é chamado, é colocado para que ele coloque suas ideias. Ele não participa desse concílio. Ele falta o concílio, né? Mas manda os seus, tá certo? Mas mesmo assim, no final do concílio, ele é decretado como um herege, que a doutrina nestoriana é uma heresia à igreja e que aquilo não é verdade. E quando é decretado o dogma, vai dizer o quê? Que Jesus Cristo é sim Deus, e se é Deus, a Virgem Maria então passa a ser automaticamente mãe de Deus. A gente não pode dizer que esse concílio nasceu para determinar a Virgem Maria como mãe de Deus, mas quando se toma o posicionamento que Jesus Cristo não é, habita e é o próprio Deus, então automaticamente ela vai se tornar mãe de Deus. A gente tem alguns concílios, como o concílio de Calcedônia, que aconteceu em 431, que vai dizer que Jesus Cristo foi gerado por Pai antes dos séculos, a questão da divindade, mas enquanto a humanidade dele foi gerado pela Virgem Maria. Veja só, meus amores, vocês têm filhos, eu tenho filhos, mas eu não dei para as minhas filhas o Espírito, tá certo? Eu com César, nós demos a nossa carne, mas esse Espírito vem de Deus. Mas eu não saio por aí dizendo que eu sou mãe da metade das minhas filhas, eu sou mãe das minhas filhas. Então a igreja nunca quis decretar que a Virgem Maria é mãe da divindade, mas ela é mãe da humanidade de Deus, mãe da carne de Deus, é isso que vai colocar. Então o concílio de Constantinopla também, que foi em 553, depois desse concílio, o verbo de Deus desceu do céu e se encarnou na gloriosa Virgem Maria. Então se esse verbo se encarnou na Virgem Maria, então a Virgem Maria é mãe de Deus. Entende? Então, esses concílios vêm reforçar os concílios anteriores. No Catecismo da Igreja Católica vai nos colocar que a Virgem Maria é essa mulher, não é, escolhida por Deus. E quando Isabel vai a saudar e vai dizer o que? Que honra vinha a mim, a mãe do meu Senhor. Então, resumindo, Mara, fechando, o que mais podemos dizer desta mulher tão grandiosa?
que desde a plenitude dos tempos nós já aguardávamos, a igreja já aguardava, Deus já preparava a Virgem Maria para cuidar tanto do seu filho como de cada um de nós. Por fim, um beijo para todos. Consagra-te!